Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Tiago capítulo 4 e o versículo 7. É bem conhecido de todos vocês. Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Eu sei que todos acharam porque é bem conhecido. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele pode tomar o teu assento. Queridos, antes de entrar no assunto que temos para desenrolar nesta noite, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus pela grande oportunidade que Ele me deu de retornar à cidade de São Luís Gonzaga. Existe uma agenda no céu, e eu creio nisto, irmão, e tudo está lá anotado diante de Deus. E quando chega a hora, o Senhor se levanta do trono e diz: é agora. As portas se abrem e nós temos que entrar quando a porta está aberta. E eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar aqui com vocês, pois nessa cidade tive o privilégio de fazer grandes amigos, irmãos em Cristo Jesus, que me acompanham desde os anos 80, 85, 86, 87, 88, quando eu passei por aqui. Isso para mim, irmãos, é algo tão precioso, porque um dia tudo vai terminar aqui. Porém, nós que servimos a Deus sabemos que nós vamos continuar juntos lá no céu. Um dia estaremos reunidos todos no mesmo lugar. Agradeço também a Deus pela vida do pastor Albino, que é o vosso pastor presidente, que deu o aval para que eu voltasse aqui. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua esposa, e o pastor Gesiel, vice-presidente da igreja, sua esposa também, que nos procuraram para agendar essa data. Obrigado, meu filho. Tive uma ótima recepção lá no lar do irmão Gesiel. Quero agradecer também, irmão Gesiel, a pessoa do irmão Rudinei, né? O Rudinei, a Jauri, que é Rudinei, né? O Jauri, Jauri, tem um Jauri aqui, um Jauri lá, né? Esse aqui já me aplicou uma na chegada. Esse aqui. Isso aqui comeu demais meio-dia, disse que teve uma visão. Me aplicou na chegada. Esse aqui é que eu tinha vendido 2 CD para ele e dado um de presente nessa visão. Ela me aplicou na chegada. Obrigado, irmão, pela recepção. O senhor, a sua esposa, a irmã Marisete, que nos conduziram até um restaurante para almoçar. E nós, nego velho meio chucro, né? Ficamos recostados por lá, olhando para ver como é que comiam, para a gente comer igual, né? Mas que comida boa, Deus abençoe. Restaurante maravilhoso, uma ótima recepção. Digo da alegria também, irmãos, de poder rever aqui o pastor Cabral. Deus abençoe. E os nossos queridos irmãos obreiros de São Luís, as irmãs do círculo de oração, que estão aqui neste aniversário tão feliz, tão alegre, esposa do irmão Walter, fazia tanto tempo que eu não via, irmã. Todos vocês, irmãos, que alegria poder estar aqui. Obrigado pelo convite tão amoroso, irmãos, que vocês fizeram a nós, e não esqueçam de nós nas vossas orações. Lembrem sempre do Gelson, da Noeli, e nós vamos sempre lembrar de vocês, viu? Orando. E se os músicos me permitem, na pessoa do Arley, eu quero saudar todos vocês. O Arley está sendo conhecido por que não dizer, pelo Brasil todo, e São Luís está de parabéns.
pelos grandes músicos que tem aqui. Tem um violão, um violeiro ali, né? É o seu genro. Louco que eu tenho exibido. Me provocava ontem para mim tocar violão com ele. Me deu um show de violão e queria que eu tocasse com ele. Um violão de 7 cordas, a primeira vez na vida que eu vi um violão de 7 cordas na minha frente. E eu com essa mão desse tamanho, só alcanço 6, tem mais um, não tem jeito. Deus te abençoe, meu filho. Deus continue te usando. Ao nosso querido irmão também ali, perdoa, irmão, eu esqueci o teu nome, mas é meu grande amigo, o irmão do Arley, o pai do Arley, todos vocês. Pastor Enoque, que alegria poder rever o senhor aqui também. Sua família, sua esposa, Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Queridos irmãos, e quero que vocês lembrem sempre que nós estaremos unidos na oração e pedindo que o Senhor Deus nos dê graça e força, porque enquanto vivermos este mundo vai ser assim, irmão. Guerra, problema, mas quando nós chegarmos no céu tudo será diferente. Quero dizer também da alegria, pastor Albino, de rever meus parentes aqui. Eles são mais feios do que eu, mas são parentes. Meus primos aí, né? Eles ficaram nem me procuraram. Ontem no final do culto, cravaram o pé, homem. Não vi nem rastro dos primos, porque eles sabem que eu digo, ó, dá uma oferta aí, homem. Dá uma oferta, tão bem de vida, né? Gordinho, abençoado. E hoje, irmão, vocês me ajudem. Não me deixem ele sair correndo, agarre no braço e trago para cá. Eles deixaram uma grande oferta para as irmãs. Amém? Prazer ver vocês, viu? Uma alegria muito grande. Deus abençoe cada um. Também uma alegria saber das bênçãos de Deus em São Nicolau, nossos amigos através do pastor Cabral. Queridos irmãos, é uma noite memorável. Olhando para cada um de vocês, eu fico agradecendo a Deus e dizendo ao Senhor, muito obrigado, porque Ele tem uma maneira tão especial para falar com cada um de nós. E como eu falei ontem, na linguagem que cada um de nós entendemos. Pastor Valdemar, que alegria poder rever o senhor também. Recentemente estivemos juntos lá em São Miguel. Que bênção, e soube da bênção de Deus também que o Senhor lhe alcançou aqui, lhe usando como uma ferramenta nas mãos de Deus. Todos nós. E Deus tem as suas maneiras, irmãs, de usar a cada um de nós de uma forma. Se fôssemos tudo igual, ia aparecer um master rapadura. Mas Deus, Ele usa um cantor de um jeito, um canta mais grosso, outro canta mais fino. Um pregador de um jeito, um pregador de outro. Mas em tudo está a mão de Deus. E o mais importante, irmão, é que nós estamos trabalhando para um patrão que não nega fogo, não deixa nós na mão nunca. Sempre quando nós precisar dele, 24 horas por dia. E a Bíblia diz assim, irmãos, que diz que até quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando por nós, pastor Enoque. Quando a gente está ressonando, os filhos de Deus estão descansando. Esse patrão maravilhoso está trabalhando por nós. O inimigo está lá tramando um perigo para tirar, para fazer nós ficar tristes, tirar nossa alegria, nossa salvação, nossa esperança. Mas esse patrão maravilhoso, ele olha lá do céu e diz: não, esse aí tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com ele. Pode glorificar a Deus. Você está aqui porque Deus te permitiu estar aqui. Ele te deu esta bela oportunidade. E se eu fosse você, eu não ia perder um minuto hoje. Ia glorificar a Deus o tempo todo. Porque amanhã ninguém sabe, irmãos. A Bíblia diz que tudo é passageiro.
Mas hoje eu quero falar esta palavra para vocês. E se for a minha última mensagem, então eu vou chegar no céu com as minhas mãos limpas, porque falei para vocês o que Deus me deu para falar. Abra o teu coração. Diga a Jesus: fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Fala com a minha família, Jesus. Fala com eles. Fala com o meu amigo que eu trouxe aqui hoje, Jesus. O que ele precisa ouvir. Porque o Senhor sabe, irmãos, qual é o tipo de comida que nós precisamos comer. A mesa está servida aqui, irmãos companheiros. Estende a tua mão pela fé. Pega o alimento que você precisa para te fortalecer na fé, para enfrentar mais uma semana que é um segredo. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas se você estiver em comunhão com Deus, o Senhor terá compromisso contigo. Tu poderás dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 21, porque nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, sobre esta palavra. Eu prometo não ser extenso, porque amanhã é segunda-feira e eu ainda depois do culto volto para minha casa. Pastor Gelson, o senhor vai fazer um saladão de fruta? O senhor leu lá em Tiago, e agora o senhor nos trouxe para 1 Reis, capítulo 21. Preste atenção, só não deixa de glorificar Jesus. São tempos difíceis, irmãos. Eu ouvi a serva de Deus falar aqui, fiquei atento, os meus ouvidos afinados, irmão, ouvindo tudo que ela falava, palavra por palavra. E eu ponderava comigo, sentado naquele banco. Oh meu Deus, tempos difíceis estamos atravessando. Tempo de guerra, irmãos, de lamento entre as famílias, que não se entendem mais. Entre os governantes não há mais acerto. As maiores potências do mundo, irmãos, não se acertam mais, não se entendem mais. A mãe que não tem mais dó do filho, e o filho que não tem mais dó da mãe. E você liga o rádio, pega o jornal, e isso te entristece. Eu escutava hoje aqui a irmã e dizia: Deus, eu creio que há um grande povo esperando por este avivamento no estado do Rio Grande do Sul. Não só São Luís Gonzaga, todo o estado, irmão, é carente deste soprão do céu. As nossas igrejas precisam mais do que nunca, irmãos, deste encontro com Deus. A nossa juventude, nossos adolescentes. É tempo de guerra, irmão, cara a cara com o diabo. Aí você diz assim para mim: não, pastor Gelson, tempos difíceis era lá no primeiro século, quando os discípulos foram mortos, quando a igreja era, os membros das nossas igrejas eram mortos, jogados para as feras, para alimentar as feras famintas lá nas arenas de Roma. Os irmãos que eram arrastados pelas luas, queimados vivos. Aquele não foi o pior tempo, porque quando a gente lê a história, irmãos, a gente sente-se um pouco envergonhado, porque a Bíblia diz que cada crente que morria ali naquele lugar nascia uma igreja. Cada crente que entregava a sua vida por amor ao Evangelho, cada gota de sangue que manchava o chão, eram centenas e milhares, e até mesmo de autoridades daquela época, que se entregavam a Cristo. O tempo mais difícil é agora.
Quando a Bíblia diz claramente, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase, não de todo, mas de quase todos ia esfriar. A ciência ia se multiplicar de uma tal forma que ia prejudicar até os próprios filhos de Deus. Não estamos, olha para cá e me escuta, não estamos vivendo essa época. Porque guerra maior do que hoje, irmão? Temos em nossas mãos os meios de comunicações mais poderosos do mundo, que, se bem usado, serve de uma bênção para o cristão, que, se bem usado, serve de uma bênção para as famílias. Mas que pena. Por que será, irmão, que não vemos mais moços sendo batizados com o Espírito Santo, moças profetizando, crianças que ficam, parece que com o pensamento tão longe quando a gente fala nisso? Por que será? Por que existem crentes, irmãos, que outrora eram fervorosos e que cantavam hinos com fervor, que glorificavam a Deus na sua congregação, na sua igreja, com tanto fervor, que cantavam com alegria? Eles não tinham uma voz bem afinada, mas eles louvavam a Deus. O que fez esses crentes calarem a voz? Não há mais lugar, irmão, para o Espírito Santo operar nessas mentes, porque eles não têm prazer de ler um versículo bíblico. Eles não têm prazer de dobrar o joelho e agradecer a Deus, pelo menos pela casa que Deus te deu, pois tu morava num bangalô velho, caindo os pedaços, e agora quer se exibir aí, porque mora numa casa boa, e tu não sabe que foi Deus que te deu, pela sua infinita misericórdia e pela promessa que Ele te fez, rapaz. Você não pode esquecer disso. Eles não podem mais orar. Eles não têm tempo mais para cantar um hino em casa. Não há tempo mais para cultos domésticos, mas para passar a noite inteira na frente da internet, vendo besteira, perdendo o seu tempo precioso. Não há mais diálogo com a família. O esposo não tem mais diálogo com a esposa, a esposa não tem mais diálogo com o esposo, porque a hora do chimarrão agora você tem que acessar os amigos e ver quantos deles estão lá no teu Face. Eu vou falar tudo, irmão, do jeito, Cabral, que Deus me ensinou a falar. Assim, dessa forma, assim. Eu sei, eu reconheço que eu sou grosso que nem parafuso de patrola. Eu reconheço isso. Mas é assim que Deus me chamou para pregar a sua palavra. Olha bem para mim. Você às vezes não se aguenta em pé, mas não pode ver uma mini saia, mas não pode ver uma de 15. Não aguenta essa que tu tem, rapaz. O que você quer? Na frente da internet, alimentando a tua mente com essas porcarias que vai te levar para o inferno. Mas esta noite o Senhor te diz uma coisa: resistir ao diabo e ele foge de você. Acabe reinava sobre o reino do norte e casou-se com uma filha de um homem, se não me falha a memória, chamado Etubal, rei dos Sidônios. E essa mulher chamada Jezabel trouxe da sua terra deuses
anos e implantou entre os filhos de Israel. A paixão de Acabe por Jezabel foi tão grande que a Bíblia registra que ele mesmo se prostrou diante dessas estátuas. E ele deu carta branca para Jezabel, para que ela matasse a todos que não se dobrassem diante das suas estátuas. Homens e mulheres foram mortos, irmão. Profetas foram degolados. Outros se esconderam em cavernas para não perderem a vida. Elias reclamava e dizia: só eu fiquei, Senhor. E agora eles tentam tirar minha vida. E nós, irmão, será que somos diferentes de Elias? Passamos pelas mesmas tribulações, passamos pelas mesmas lutas, os mesmos desprezos, as mesmas perseguições, para poder obedecer à palavra. Nos chamam de quadrado, de grosso, nos dizem que nós somos ultrapassados. Tentam calar a nossa boca, tentam nos matar, tentam pisar em cima da gente. Mas quanto mais pisam em cima de nós, mais vitória Deus nos dá, mais o Senhor nos eleva. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão e adore ao Senhor, porque Ele merece. Bem falou, irmã, aqui, pastor Josiel, que ao lado de um grande homem de Deus tem uma grande mulher de Deus. Você imagina se Jezabel fosse diferente? Se ela fosse uma mulher que realmente ajudasse o seu esposo. Eu me lembro de um irmão uma vez, pediu oração para mim dizendo: irmão Gerson, ora por mim. Eu disse: por quê, irmão? Peço oração pela minha mulher, irmão. Mas por quê, irmão? Diz: porque a mulher da gente diz que é Deus que dá, mas a minha eu acho que foi o diabo, porque me incomoda, que é uma praga. Sabe, irmãos? Tempos difíceis. Não adianta vocês olhar para mim aqui. Eu estou olhando para vocês aqui com os meus olhos físicos. Eu vejo aí vocês me olhando e tá. Mas entre quatro paredes, meu filho, olha bem para mim. Só Deus conhece. Entre quatro paredes, minha filha, só Deus conhece. Não adianta vir querer fazer alarido e falar novas línguas na igreja. Em casa é uma fiasqueira, é uma pauleira noite e dia. Ninguém se entende mais. O que é isso? As crianças levantam e o pai está brigando com a mãe. No outro dia a mãe está brigando com o pai. E aí o gurizinho diz assim: nunca quero ser crente. A menina diz: nunca quero ser crente. Minha mãe na igreja dá glória a Deus, e aqui ela não tem paz conosco, não tem paz com o pai, não tem paz com ninguém. Dias difíceis, irmão. Mas bem falou, irmã, que o papel deste círculo de oração é este: orar para que Deus faça uma obra. E ontem de noite Deus me deu um privilégio, irmãos, que eu não mereço. E eu ouvi o som do vento que está chegando em São Luís. As pedras que faltam arrumar no altar, o Senhor vai arrumar. O que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. Difícil a vida para Israel. Perseguia todo mundo. Deixava viver quem queria matava. Mas lá em Jezreel tinha uma família, e o chefe da família chamava-se Nabote. Esse homem era um homem
Segundo a história, um homem nobre, uma família nobre na cidade. Um homem que todo mundo admirava. O povo, eu creio que dizia assim: lá vai indo um servo de Deus, como dizia o Eliseu. Olha aquela família diferente. Olha lá, aquela família não é crente só na igreja, eles são crentes lá fora também. Que pensa, irmão? Está sentindo a presença de Jesus aí ou está brabo de engolir, irmão? Eu sinto a presença do Senhor aqui. Nabote era um homem trabalhador. Eu vou descrever para vocês como eu entendo essa história. Todo dia ele pega uma enxada e coloca nas costas e vai para o trabalho. Ele tem um compromisso que foi lhe entregue nas mãos antes do seu pai morrer. Quando seu pai estava para dar o último suspiro, chamou Nabote e disse: eu quero te dar esse documento, Nabote. E a vinha que eu tenho, que eu ganhei dos meus pais, eu cuidei. E agora eu estou o céu está em movimento esta noite, irmãos. Que coisa tremenda. Eu passo para ti, Nabote. Cuidado. Olha bem aqui nos meus olhos, Nabote. Nabote, olha bem para mim, Nabote. Meu filho, tenha a honra de cuidar o que eu te dei. Não fale nenhum dia. Esteja sempre lá, Nabote. Porque tem gente que quer esculhambar com a nossa vinha, Nabote, para que não produza uvas, que é aquilo que traz o alimento para a nossa casa, traz para a nossa mesa o alimento para a nossa família. Eles querem estragar, Nabote, mas Nabote, olho vivo, Nabote. E o velhinho deu o último suspiro e partiu para a eternidade. E agora Nabote está cuidando da vinha. Só que Acabe tinha um palácio em Jezreel. E o terreno do palácio, a divisa, dava com a vinha de Nabote. E todo dia, pastor Albino, Acabe estava lá, na janela do palácio em Jezreel. Olha para mim, olhando assim com os olhos, que era uma coruja. Quando vinha Nabote para a banda da vinha e começava a limpar, Acabe olhava e dizia: meu Deus, eu sou um dos maiores agricultores de Israel. Eu não tenho uma vinha igual a deste homem. O que ele faz para que esta vinha seja tão bonita como é? No outro dia ele estava lá de novo, pastor, olhando. Aí ele dizia: descobri. Ele é caprichoso. Ele cuida do que ele tem. Satanás está lá na janela do inferno, olhando você. Ele não queria que você viesse aqui hoje. Ele não queria que você chegasse aqui. Ele fez de tudo para estragar esse momento aqui para você. Mas o Senhor Deus se levantou do trono e disse: aquele que é meu, o maligno não toca. E eu vejo o Senhor amarrar os pés deste príncipe diabólico nesta cidade, irmão, que quer estragar a vinha do Senhor aqui.
Os braços dele estão sendo imobilizados. Porque essa vinha é de Deus e ninguém vai estragar essa vinha. Erga a tua mão e adore ao Senhor. Adore, 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 adore. Vou descrever assim mais ou menos, irmã. Parece que eu vejo pastor Albino, pastor Josiel. Um dia bem de manhã, o Nabote vem vindo e traz um gurizinho, pego na mão assim, Cabral. E o rei está lá na janela de novo, olhando. Com ciúme de vocês, que louvam o Senhor. Com ciúme da voz de vocês, com ciúme do talento de vocês. Ele queria que vocês estivessem lá fora fazendo show, bebendo cachaça, jogando canastra, jogando bocha nas carreiras. Ele queria fazer isso comigo, meu filho, nas horas mais tristes e cruciantes da minha vida. Quando minha esposa chegava e dizia: Gelson, é a última cevadura de erva, encostava o carro do prefeito na frente de uma casa que eu alugava, caindo os pedaços. E chegavam lá para me fazer proposta, para me cantar no musicanto, para nós ganhar esse prêmio, Gelson. E nós vamos te levar para a televisão e você vai ganhar muito dinheiro. E Satanás falava no meu ouvido e dizia: tá aí, rapaz. Amanhã tu não tem nada, para hoje à noite não tem nem arroz, nem feijão, nem farinha para o bolinho frito. Acabou. Ele dizia para mim: ó, é agora, é a tua oportunidade de crescer. Mas aqui nesse ouvido, o Espírito Santo cantava sem parar: resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. E eu não dei mole com o diabo não, meu filho. Não dei não. Eu disse: se Deus permitir, que Ele não vai permitir, Noeli, então nós vamos roer as paredes. Mas que eu não volto para o mundo, eu não volto. Meu coração é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo, é templo do céu e acabou. E o gurizinho vinha olhando para o pai assim, e Nabote falando com aquele gurizinho, e Acabe está lá na janela do palácio, e de longe ele ouve a conversa. E Nabote disse assim para o gurizinho: meu filho, vou te levar num lugar, quero que você conheça o trabalho do pai. Sabe, meu filho, da onde sai o alimento para a nossa mesa. E quando eles chegaram, irmão, debaixo daquela vinha tão linda, o gurizinho olhava com os olhos estalados assim. Então Nabote disse: filho, vou te contar uma história. Meu pai, antes de morrer, me deu um documento. Aleluia. Ele disse que não é para mim vender, nem trocar, nem dar essa vinha. Tu está ouvindo, meu filho? Está escutando o pai, filho? Eu estou, pai. Tá, meu filho, guarda no coração. Um dia o pai vai morrer. Mas antes de eu dar o último suspiro, eu vou passar o documento para você. Isso aqui é teu também, filho. Que coisa linda que Deus está falando aqui, irmão. Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Levanta mais alto aí, levanta para Jesus. Melhor para Jesus do que para um assaltante lá fora. E diga: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação, pelo privilégio de te servir, Senhor, obrigado.
Laborioi que ama blessura. Diz que é para nós cuidar bem do que recebemos. Ali o Espírito Santo falou. Para nós não ter prejuízo, disse o Espírito Santo pela boca da serva de Deus. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa, diz o Senhor. Levanta a mão e adore a Ele. Firme, pastor Enoque. Firme. 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 Firme com Jesus. Firme com Jesus. É como gota de orvalho, Cabral, caindo assim, ó, sobre a nossa cabeça. O Senhor está fortalecendo até os nossos ossos hoje aqui. No outro dia, Acabe disse: eu vou impressionar esse crente e vou negociar com ele. Acabe, pastor Valdemar, colocou a coroa de rei na cabeça, pegou o cetro de ouro do rei, pastor Gesiel, e se vestiu no rei, sabe, para dar um susto no Nabote. E no outro dia, na mesma hora, irmão, Nabote vem vindo de novo, para limpar, tirar os índios, as banchumas que queriam se criar por ali. E Acabe chegou bem na frente de Nabote, e Nabote está ali carpinho, né? Ele chegou na frente de Nabote e disse: a paz seja contigo, Nabote. E o Acabe pensou: arrebentei com tudo. Frouxei as pernas desse crente. Ele não sabia que Nabote não era frouxo. Nabote estava firmado na rocha, na verdade, no temor de Deus e naquilo que ele ouviu dos seus pais, o conselho para servir a Deus e guardar o que ele havia recebido. Nabote só deu uma olhadinha para ele e disse assim: passa contigo, rei. E no carpino: ô rapaz, tu não me reconhece? Eu sou o rei Acabe. Eu sei. Satanás faz assim para te impressionar. Viu, filha? É assim. Te mostra na internet um moço bonito, que você diz para a mãe, coisa mais querida. Mãe, quando tu conhece ele, tu quer correr de medo. Tu conhece de verdade, tu quer correr, quer morrer de medo. Ele faz assim. Mas a Bíblia diz, minha filha, meu filho, que Satanás é mentiroso desde o princípio da história. Nele nunca houve verdade, mas Jesus veio para desfazer as obras dele. Esse mentiroso que tenta impressionar, às vezes os crentes vão impressionar, mas ele não sabe que aquele crente, mesmo sendo quase um analfabeto, ele busca o Senhor, ele serve ao Senhor. Quando o pastor diz: vamos cantar o hino 15, ele corre para procurar o hino 15, se ele não pode achar, ele pede ajuda, e procura o hino 15 e canta: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E então Satanás diz: não sei mais o que vou fazer, não sei mais o que faço, fiz de tudo para acabar com ele, fiz de tudo para acabar com ela, para terminar com a família, com o casal,
com este talento maravilhoso de tocar, de cantar naquela igreja. Eu não gosto de ouvir, aquilo faz mal para os meus ouvidos. E ele não pode fazer nada, sabe por quê? Cada vez que ele te olha, ele enxerga a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Ele enxerga a marca de Jesus sobre a tua vida. Ele não pode tocar. Já vou terminar. Viu, Cabral? Aí ele chegou para o Nabote, irmão Fabiano, e disse assim: presta atenção aí, eu vim fazer um negócio contigo. Nabote parou, olhou para ele e disse: fala, né, cara? Qual é o negócio que o senhor quer fazer comigo? Diz: eu te observo todo dia. Eu vejo você cuidando desta vinha. E no versículo 2, na primeira frase, ele diz assim: me dá a tua vinha. Sabe, ele quis, irmão, fazendo assim para Nabote: me dá a tua vinha. Nabote olhou bem para ele e disse: mas tu é louco, homem. Você é bobo. Eu tenho um documento do meu pai. Não te dou minha vinha. Não te dou ela. Por que você quer a minha vinha? Eu quero fazer uma horta. Diz bem que eu imagino mesmo. Que o senhor quer plantar cebola, couve, tomate, tudo aqui na vinha. E o senhor, como um bom agricultor, sabe que na vinha não pode ter mistura. Ou é vinha ou não é. E aqui não é lugar de fazer horta. A minha vinha é vinha. Foi isso que meu pai me disse. Tu é vinha, meu filho. Tu não é horta. Somos vinha. Vinha de Jesus, e não pode haver nada estranho, mistura. Não pode haver. Me dói no coração, meu. Quando eu chego em algumas igrejas nossas, eu digo: meu Deus, onde eu estou? Será que eu estou na minha igreja? Será que eu estou na igreja que foi fundada por Jesus? O que é isso? Que tipo de vinha é essa? Agorizada na igreja, no coral, com celular, mensagem para um, mensagem para outro. Os pastores agora com negócio aqui, não sei como é o nome daquele negócio assim. É um troço assim que parece tem tudo ali. Como é o nome disso aí? Não tem problema, não vou dizer que é pecado usar. Não, fica tranquilo, não tem problema. É bom isso aí, usado para o bem, isso é coisa boa. Mas eu vejo muita gente por aí, sabe o que, rapaz? Vendo outras coisas na hora do louvor, meu filho. Na hora da mensagem, mandando mensagem não sei para quem. Pelo amor de Deus, que tempo é esse que estamos vivendo? Teve gente que teve medo da glória a Deus agora. Que tempo é esse? 15 anos, irmã. A Noeli veio viajar comigo. 15 anos. Quando ela foi no primeiro trabalho, depois de 15 anos, quando terminou o trabalho, ela saiu do culto assim, quase sem sangue no rosto, coitada, já teve um problema de infarto. E disse: Gelson, eu posso te perguntar uma coisa? Me pergunta, velho. Mas que igreja é essa que... Eu digo: a nossa? Ela começou a chorar, meu filho, e disse: não acredito. 15 anos se passou, meu Deus, e eu não reconheço mais a minha igreja. Guarda teu coração, minha filha. Guarda a tua vinha, ela é de Jesus. Não deixa Satanás fazer nela uma horta. Mas ele foi mais atrevido. Ele disse: para um pouquinho. Se você quiser, eu te dou dinheiro por ela.
Eu te compro ela. Era cara de pau mesmo, né? Eu te compro ela. No final ele disse, pois Nabote dizia, não te dou e não te vendo. Aí ele disse, te dou uma melhor, olha só, te dou uma melhor por essa. Aí Nabote olhou bem para ele e disse assim, você é doido da cabeça mesmo, né? Se você está admirado com a minha vinha, tu vem me dizer para mim que tu tem uma melhor que a minha? Ele só faltou dizer assim, o que tu tem não presta. A tua vinha é abichada, não dá um cacho de uva. A tua vinha não produz, porque você não cuida. Você não ama a tua vinha, mas eu amo a minha vinha, e não te dou, e não te vendo, e não troco ela, e está acabado o nosso assunto. Aí ele foi para casa. A história diz assim, irmão, que diz que ele virou num mendigo, pastor. Diz que ele virou num mendigo, todos aqueles dias não tomou banho, ficou cheirando mal. E a Jezabel, que era toda labiosa, dizia, cruzes, homem, tu está morrendo em pé. Não dá para chegar perto de ti, homem. O que houve? Diz aquele crente lá de Jesus. Mas o que houve? Meu esposo, eu queria que ele me desse a vinha dele, né? Não me dá, é por isso que eu estou triste. Satanás faz até isso, irmão, para enganar nós. Viu, meu filho? Ele vem, você faz de coitadinho assim, por favor, por favor. Um velhinho em Cerro Largo dizia assim, que ele vem com um sapatinho de algodão. Quem conheceu o Santiago antigo, lá de Cerro Largo, sabe do que eu estou dizendo. E o Santiago dizia assim, ele vem com um couro de ovelha na cabeça, mas bate na nuca para ver se não berra. E Jezabel disse, amanhã eu mato esse crente e te dou a vinha dele. E mandou acusar Nabote daquilo que Nabote não havia feito. E mandou uma carta selada por ela. E disse assim, olha bem, coloquem Nabote acima do povo. Coloquem Nabote acima do povo. No versículo 9, a parte B. Isso quer dizer, para que ele se sinta honrado, para que ele pense que eu estou honrando ele. Quando ele ficar bem faceirinho, vocês dão uma pedrada na cabeça dele. Nem sempre o primeiro lugar significa uma vitória para você. Porque Satanás, quando não puxa para trás, Cabral, ele empurra para frente, porque ele quer ver o servo de Deus, a serva de Deus derrotado. Mas nós cremos no poder do nome de Jesus. Sabe por quê? Ele disse, resista ao diabo e ele foge de vocês. A primeira pedrada, a segunda pedrada, a terceira pedrada, ele caiu, viu, meu filho? Ele não era frouxo, ele caiu assim, e olhou para cima e disse, pode me matar, mas o documento eu não entrego para vocês. Se vocês pegarem esse documento é porque vocês roubaram, mas eu não me entrego, nem minha família entrega, porque esse documento é para o meu filho, é dele, e eu já disse para ele que não é para trocar nem vender, não é para fazer nada a não ser cuidar desta vinha, porque é a herança dele. E deu um suspiro e partiu para a eternidade, mas ele está lá em cima esperando nós. Não foi frouxo como muitos crentes do tempo que estamos vivendo. Fica de pé em nome de Jesus.